Queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos ao curso Liderança que Transforma. Eu sou Fabiano Medeiros, produtor e tutor do curso. Temos como objetivo oferecer conhecimentos técnicos, experiências e vivências que levem ao desenvolvimento humano. O objetivo do curso é compartilhar e ensinar os mais significativos conhecimentos e técnicas que contribuam com o processo de liderança e gestão de pessoas, em um ambiente complexo ou não, com a finalidade de facilitar a superação de desafios, metas, direções, resultados, transformações e desenvolvimento. Preparar os gerentes, preparar as lideranças, preparar os jovens para um futuro promissor. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Comecei a minha jornada profissional trabalhando com meu pai, que era um empreendedor em diversas áreas de negócio, como posto de gasolina, cinema, lojas de miscelânea, lojas de tecidos, restaurante, pousada, livraria e outros mais. Até time de futebol o homem se envolveu. Eu fui criado nesse ambiente e aos 16 anos fui enviado para o Rio a fim de terminar os meus estudos no segundo grau. Fui estudar no Colégio Divina Providência, ali no Jardim Botânico, um colégio muito bom, de formação religiosa. Logo em seguida, comecei a trabalhar em empresas como Diners Club, cartão de crédito, e logo em seguida fui levado por uma pessoa que via o meu bom comportamento, o meu interesse, para uma outra empresa que fabricava cavalos para extração e petróleo. Nessas duas empresas fiquei por volta de 3 anos. Depois, logo em seguida, ingressei na Xerox, a minha maior e melhor escola, onde permaneci por quase 23 anos, tendo ingressado lá como auxiliar de escritório e atingido o grau executivo, com uma gama grande de vivências em diversas áreas, como recursos humanos, qualidade, área comercial, serviços internos. Aos 21 anos, fui promovido na Xerox a um cargo de gestão de pessoas para liderar 8 jovens, o que foi um grande e belo desafio. Em 2003, ao sair da Xerox, iniciei uma carreira solo e fundei a FMA Assessoria Empresarial, com a finalidade de prestar serviço para as mais diversas organizações, com foco no apoio da gestão dos processos críticos de negócio e oferecer serviços de qualificação profissional. Eu sou formado em economia, pós-graduado em gestão de negócios e educação superior, com especialização em marketing estratégico. Tenho 2 filhos, uma filha e tenho 3 netos e 2 netas. Ao longo desses anos, tive a felicidade de prestar serviço para diversas instituições, como a PUC-Rio, a Prudente do Brasil, onde, aliás, até hoje eu continuo prestando serviço com a terceirização de uma atividade. Na Fundação Dom Cabral, em projetos educacionais com foco na Universidade da Petrobras. E outras pequenas e médias empresas, o que, aliás, tornou-se uma experiência viva e muito gratificante para mim, a qual até o presente atuo com diversos clientes. O meu maior desafio é poder transmitir tudo o que eu aprendi nas minhas vivências, nas minhas qualificações, estudos, para os meus clientes, para os meus amigos, para a minha família. A minha ave de admiração é a águia, pelo poder que ela tem de renascer das cinzas e também de olhar a floresta de cima e ser extremamente assertiva no seu processo de sobrevivência. A águia raramente erra no seu foco. Meus queridos e queridas, eu agora gostaria de fazer um exercício de reflexão com vocês e eu queria que vocês pensassem sobre o que significa liderar pessoas. Anotem tudo no seu caderno de apoio e vamos compartilhar com os amigos, com as amigas, namorada, esposa, filhos, netos, enfim, tudo. Um conceito bastante universal sobre liderança de pessoas é esse que está aqui, que eu talvez tenha aprendido no meu primeiro livro, no meu primeiro curso, quando eu fiz na Xerox
primeiro curso sobre liderança de pessoas e li no livro Psicologia para Administradores de Empresas. Então, liderança é a capacidade de inspirar e motivar as pessoas a utilizarem suas potencialidades, conhecimentos, experiências, comportamentos, energias e boas emoções, em prol de alguma causa, dentre elas a obtenção de resultados nas mais diferentes atividades humanas. Então, a liderança não só se resume a uma organização, uma empresa, ela abrange igrejas, partidos políticos, trabalho comunitário, escolas, enfim, tudo. E aqui duas palavras me chamaram e me chamam muita atenção na liderança, que é inspirar e motivar as pessoas a utilizarem suas potencialidades. Todos nós temos inúmeras potencialidades. É muito gratificante a gente acompanhar nas organizações quando esse aspecto da liderança surge. E eu tenho isso entre os meus clientes. Eu tenho, por exemplo, um jovem de aproximadamente 28 anos que é um grande líder. Ele tem aproximadamente 100 empregados, sem grandes qualificações, mas ele tem o dom e a vocação da liderança. E nós vamos estudar isso tudo aqui no curso, tá bom? Queridos e queridas, alunos e alunas, vamos dar continuidade à aula do nosso curso Liderança que Transforma. E agora vamos falar um pouco sobre filosofia, né? Que é uma matéria fantástica que eu sempre tive muito interesse. E comecei lá pela escola pitagórica, estudando Pitágoras, até porque eu tinha uma tendência para os números, para a matemática, e achava muito interessante toda a composição da escola pitagórica de envolvimento do ser humano, embora eles fossem extremamente fechados, e da inovação, das discussões e tal. O Pitágoras chegou a ser exilado, considerado um subversivo na época, 500 anos, quase 500 anos. E a música nasceu dentro da escola pitagórica, né? Tanto é que depois a música vem se fortalecendo através das partituras e a composição de uma partitura é uma coisa de muita racionalidade, né? Normalmente quem toca com base em partitura sabe disso. E aí eu comecei a me interessar muito pela filosofia e estudei Platão, estudei Aristóteles, estudando diversos outros filósofos, São Tomás de Aquino, por exemplo, que era um grande filósofo, Marx, Freud também, um grande filósofo, até os tempos atuais com Foucault e outros, inclusive brasileiros. E eu sempre me interessei muito porque a filosofia ela está muito ligada ao desenvolvimento humano. E duas características que a filosofia diz que são extremamente importantes para a felicidade humana, que é a ética e a estética. O bonito, né? As coisas bem organizadas, isso gera felicidade, gera caminho para o desenvolvimento. Então tem muito a ver. E o primeiro dos filósofos foi o Tales de Mileto, 530 anos antes de Cristo, e ele afirmava que o ser humano deve cuidar mais dos seus comportamentos do que das aparências, porque dominar o cérebro é um caminho para se obter a felicidade e o sucesso. Então, isso tudo tem a ver com o que nós vamos estudar agora, um pouco da teoria do Freud e também do Carl Jung, porque o nosso objetivo, gente, é fazer um mergulho no ser humano, né? Conforme a gente falou, os líderes, gestores, de uma maneira geral, eles precisam conhecer um pouco mais dessa matéria-prima tão complexa que é o ser humano. E que é a matéria-prima, basicamente, dos líderes, dos gestores, considerando que o capital humano é o principal capital de uma organização. Então, Tales de Mileto, com esse pensamento, ele consolida todo um pensamento da sua época. E se a gente traz hoje para os tempos atuais, isso faz muito sentido, sobretudo com a questão dos comportamentos, que nós vamos estudar agora. É um tal de gente se preocupar mais com a aparência, com o físico, com o dinheiro, do que com os comportamentos. E aí, talvez por isso, nós tenhamos uma sociedade tão cheia de dificuldades.
e que se refletem dentro das organizações. Executivo como eu, que vivi a multinacional americana, e pelo menos 2 grandes multinacionais americanas, e depois trabalhando com as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas, a gente sabe das dificuldades que a organização, que o empreendedor tem de liderar pessoas que muitas vezes não têm a qualificação, não têm a educação, não têm a formação, embora tenha até as inteligências, que nós vamos estudar também aqui nesse curso, embora tenha as características que nós vamos estudar aqui nesse nosso curso. Ok? Então vamos começar pela filosofia, podemos até dizer que é filosofia, né? Mas o Freud, ele tinha um estudo que era muito profundo sobre o modelo estrutural da personalidade no aparelho psíquico, no cérebro, né? Cérebro que tem lá os seus 100 bilhões de neurônios e milhares de conexões neurais, e a gente que acompanha as pessoas sabe das dificuldades e das transformações e das mudanças. Por exemplo, eu tenho uma tia agora que ela está num pré-Alzheimer, coisa muito interessante, porque ela, como se diz até lá no Nordeste, ela caducou. Então ela aparece com as histórias de repressão de quando era jovem, que é um negócio impressionante, mas é a complexidade do cérebro humano. Então Freud desenvolveu o modelo estrutural da personalidade, em que o aparelho psíquico ele é formado por 3 grandes pilares. O primeiro deles é o id, fonte de energia psíquica. Ele é formado pelas pulsões, pelos instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes. Ele funciona segundo o princípio do prazer, ou seja, buscar sempre o que produz prazer, evita o que é aversivo. Ou seja, o ser humano não faz planos, não espera, busca solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não conhece inibições. Desconhece a lógica, os juízos, os valores, a ética e a moral. Ou seja, é a base dos instintos primitivos que Freud tanto abordava. Ele nessa pilar do aparelho psíquico, ele não tem contato com a realidade. E uma satisfação na fantasia pode ter o mesmo efeito de uma atingida através de uma ação. O id é completamente inconsciente. Aqui a figura de um oceano, ele estaria no fundo do oceano. O Platão também dizia que o ser humano, na sua origem, ele está dentro de uma caverna. Então, quando ele vê a luz, a luz no fim da caverna, é o momento de inspiração para o seu desenvolvimento. Então, é muito importante a gente entender isso, porque todo ser humano tem essa composição. Conforme nós vamos estudando ao longo dessa aula, nós vamos entender, inclusive, por que é tão complexo o ser humano. Agora, imagine o seguinte, eu que fui promovido com 21 anos, com a equipe de 8 jovens, né, porque era todo mundo jovem, não tinha a menor ideia dessa complexidade. Eu me lembro que no primeiro dia que eu estava assumindo a função, 2 subordinados saíram para almoçar e chegaram às 5 da tarde. O que eu vou fazer com esse cidadão? Por que eles foram? Aí teve aquela bronca, né? Evidentemente. Meu instinto de comandar, de liderar, e deu uma bronca e os caras ficaram quietinhos. Então, depois logo do id, o Freud vem e aborda o ego. Ele atua a partir do id e é tratado como o princípio da realidade. Ou seja, coloca o ser humano dentro de um princípio de realidade. E a satisfação das pulsões é retardada, inclusive as sexuais. O ego introduz a razão e o planejamento do ser humano e aguarda um momento externo para sentir o máximo de prazer e o mínimo de negatividade. O ego, então, quando a gente diz aqui que ele é tratado como princípio da realidade, ele leva em consideração o mundo exterior. A principal função do ego é buscar uma harmonização inicialmente entre os desejos do id,
aqueles instintos primitivos, e a realidade. E, posteriormente, entre esses e as exigências do próximo passo, que é o superego. O superego é a parte moral da mente humana. Ele inibe, através de punição ou culpa, os impulsos contrários às regras e ideias por ele ditado. Ele força o ego a se comportar de maneira moral, ainda que seja irracional. Ele conduz o indivíduo à perfeição, através de palavras, gestos e pensamentos. Ele é formado após o ego no esforço da criança de introjetar os valores dos pais e da sociedade. Então, meus amigos, aqui vejam como é importante a educação, a cultura e a própria religião. E a família. Numa sociedade tão desestruturada como a dos países subdesenvolvidos, e entre elas a nossa, brasileira, a complexidade do ser humano se torna muito mais evidente. E por isso nós acreditamos tanto no aspecto democrático da cultura e da educação para a melhoria do ser humano. Se a gente vive numa sociedade de mais educação, de mais cultura, de mais acreditar em Deus, não essa religião, muitas vezes, que se usa comercialmente, mas a essência, né, da religião, que tem muito a ver com a filosofia, por causa da teologia. É importantíssimo essa questão que nós estamos abordando, da família, das crianças e tudo mais. E o superego, ele pode funcionar de uma maneira bastante primitiva, punindo o indivíduo não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos e outras características suas. Outra característica sua é o pensamento dualista, tudo ou nada, certo ou errado, sem meio termo. O superego divide-se em 2 subsistemas, que nós vamos ver logo agora no próximo slide. O ego ideal, que dita o bem a ser procurado, e a consciência, que determina o mal a ser evitado. Então, aqui na chegada ao superego, a gente já está entrando num estado de pré-consciência para atingir a consciência. E conforme Platão dizia, ver a luz do sol. É esse o ser humano, né, na visão do Freud. Não é interessante essa? E a gente ter a ideia que o líder lida com isso e que a gente precisa entender a importância da educação e da cultura, inclusive nas empresas. Eu falo isso com muita convicção porque eu entrei numa empresa, graças a Deus, na Xerox, que oferecia cultura, que oferecia educação, que oferecia o trabalho. Eu aprendi muito, eu me desenvolvi muito, inclusive a dar aula, porque eu era meio quietão, meio calmo, né? Meio matemático. Meus amigos, eu agora gostaria de fazer uma reflexão e um debate com vocês, perguntando: você já havia pensado na complexidade do ser humano e quais os desafios da sociedade em função da estrutura psíquica dos seres humanos, conforme nós abordamos aqui? Então, queria que vocês anotassem no caderno de apoio de vocês tudo que vocês pensam sobre isso e que vocês compartilhassem com a namorada, com a esposa, com o esposo, com o namorado, com a namorada, com o amigo, com a amiga, para que esse assunto seja disseminado. E agora nós vamos conversar um pouco sobre a teoria do Carl Jung, outro grande estudioso dos comportamentos humanos. Eu também colocaria o Carl Jung num patamar de filósofo, de filosofia. E ele cria, então, essa questão do perfil comportamental, definindo que todos os seres humanos eles têm essas 4 características: de dominância, de conformidade, de estabilidade e de influência. E sendo que as pessoas com maior influência são mais extrovertidos, as pessoas com mais conformidade e estabilidade são mais introvertidos. Os conformidade e estabilidade têm tendência a foco nas tarefas e o de influência e dominância tem tendência a foco nas pessoas. Os seres humanos possuem esses comportamentos, mas pelo menos 2 são predominantes.
No próximo slide, nós vamos ver um pouco da definição de cada quadrante desse. Realmente é isso que a teoria junguiana, no aspecto do perfil comportamental, porque a teoria junguiana não se limita a isso, né, só, mas... E aqui nós vamos poder, então, conhecer um pouco esse perfil comportamental. No mais popular, a gente conhece isso como temperamentos, né? Ele tem um temperamento tão mandão, dominância, tão democrático, influência. Ele é tão técnico, então é conformidade. Ele é uma pessoa muito na dela, bom ouvinte, concentrado, estabilidade. Então nós vamos ver aqui as definições do Carl Jung para cada perfil desse. Não esquecendo que nós temos todos, os 4, apenas 1 ou 2 são mais predominantes. Então vamos ver aqui o dominante, mais aquele chefão, general. É uma pessoa independente, automotivado, cria suas próprias soluções, é uma pessoa persistente, fala o que pensa, tem esse aspecto de dominar as coisas, é um pouco individualista. Então, são as características mais importantes. E as características que esse cidadão tem e que é muitas vezes preocupante é a necessidade de poder, não confia nos outros, não pedem ajuda, são auto-independentes, não são bons ouvintes, atropelam e não dão muita atenção às pessoas. Então, esse é o perfil do dominante. Conhece alguém com esse perfil, gente? A maioria dos executivos tendem a ter esse perfil. Uma outra característica é o de influência. Pontos positivos. É uma pessoa otimista, sociável, empático, comunicativo, confiante, leal e confiável, motivador, influente, está sempre influenciando as pessoas. E também tem as suas coisinhas, né? As coisinhas que precisam ser desenvolvidas. É irracional às vezes, fala muito, fala pelos cotovelos, como se fala no popular, não tolera rejeição, não é de dar muito foco nas coisas, um pouco desorganizado, avalia as pessoas pela emoção e é muito emotivo. Os líderes tendem a ter isso como predominância de influência. Líderes, vendedores, pessoal da comunicação, religiosos, os bons religiosos. Agora vamos conhecer então o quadrante da conformidade. São aquelas pessoas fortes em atividades técnicas, alta racionalidade, minucioso, organizado ao extremo, afeito a regras e procedimentos. E as coisinhas que não são muito boas. Ignora problema, muito resistente, não gosta muito de trabalhar em equipe, é extremamente conservador e não trabalha bem sob pressão. Conhece alguém assim, gente? Eu tive subordinado de todos esses quadrantes, né? Eu tinha um que era, até hoje, é exatamente isso, atividades técnicas fantásticas, não gostava muito de trabalhar sob pressão, um pouco resistente, fazia resistência a tudo, desconfiava de tudo, extremamente conservador. Ok, e o quarto quadrante é o de estabilidade. Coisas positivas, é uma pessoa flexível, adaptável, enérgica no sentido de ter energia e vitalidade. É um bom ouvinte, uma pessoa muito concentrada, pessoa rotineira e tem também as suas mazelas, né? Resistência à mudança, passivo, dá a impressão que está morto. Zona de conforto é uma tendência, evita conflitos e pouco entusiasmo. Aqui a gente poderia dizer que são aquelas pessoas que trabalham com atividades bem de concentração, né? Bem ouvintes, bem rotineiros. Tem gente que, eu, por exemplo, eu não tenho a menor condição de viver numa rotina. Eu tenho que estar sempre mudando. Mas tem gente que se adapta perfeitamente a isso. Agora, gente, como identificar, né? A gente quem tem os filhos, né? Eu
Eu ficava olhando o meu filho, que é policial, era impressionante como ele tinha essa questão da conformidade, né? Era muito firme, conformidade e, de certa maneira, também um pouco de influência. O outro, que é executivo, era muito influente e dominância. A menina do marketing é muito influente e estabilidade também, mas mais influente, um pouco mais também com estabilidade. Então a gente tem que entender essas coisas do subordinado, porque às vezes você está lidando com um subordinado que ele é extremamente dominante, você tem que entender, você tem que conhecer essas características para liderar, para gerenciar. Ou então você está lidando com uma pessoa que é influente, e aí você quer que o cara seja uma conformidade, e isso não dá química. Por isso é que eu acho tão importante que a gente entenda o ser humano na sua complexidade, para facilitar o trabalho de liderar e de gerenciar. Nas empresas, se usa muito ferramentas para identificar esses perfis nos seres humanos. Eu me lembro que o primeiro disque que eu fiz no início da carreira deu dominância, meio dominantão, mas com traços de influência. E depois, com o tempo, a gente vai... Para que existe a escola? Para que existem as terapias? Para que existem os cursos de pós-graduação, de mestrado? É para a gente desenvolver isso tudo, gente. Os cursos técnicos. Eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz, e o primeiro livro que eu li, que foi Psicologia para Administradores, eu fiz um curso com uma professora lá interna da Xerox, e ela disse, não, você precisa ler esse livro, Psicologia para Administradores. E isso foi muito importante para eu reduzir a minha dominância e ir mais no sentido da influência. Então, esse psicólogo americano, William Moulton Marston, o Charles Moulton, ele desenvolveu, por exemplo, uma das ferramentas que é a mais utilizada no mundo inteiro, chamada DISC. Então, as empresas usam essa ferramenta para identificar os perfis no processo de recrutamento e seleção, ou no processo de promoção de alguém, por exemplo, para um cargo de liderança, por exemplo. Então, é muito comum nas empresas terem também, nas grandes empresas, o planejamento de carreira e à medida que o planejamento de carreira vai se organizando, vai com base nessas questões da teoria junguiana, e aí você vai dando os remédios, né? Eu, por exemplo, quando eu era consultor interno, eu brincava que eu dava receita, eu fazia as entrevistas, identificava os perfis e tal, e dava receitas. Por exemplo, o dominante, olha, você tem que você tem que ouvir mais, tem que atropelar menos, e aí ia dando as receitas para os meus clientes internos. É muito legal, gente, esse conhecimento. Agora eu queria que vocês traçassem o perfil comportamental de vocês, identificando os quadrantes mais predominantes em você e o que impulsiona ou atrapalha a sua vida profissional. E eu queria também que vocês fizessem esse exercício de opinarem por que é tão complexo liderar pessoas. Eu diria até nem só liderar, mas conviver com as pessoas. Gente, é muito difícil. Você vê que a fonte de separações, de conflitos entre casais tem muito a ver com tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Tanto do Freud quanto do Carl Jung. Então, por que não fazer uma reflexão sobre isso? Anote tudo no seu caderno de apoio, compartilhe com seus amigos, com o pessoal que trabalha com você, sempre no sentido de buscar o desenvolvimento. E eu queria então dar a minha visão, porque é tão complicado essa questão das relações humanas, porque ainda é uma cultura de dominância muito forte, vinda do passado da sociedade. Essa coisa que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque a velocidade das transformações da sociedade é muito intensa em função da evolução tecnológica e o ser humano, na sua essência, não acompanha. Aliás, isso aqui é notório quando a gente vê as redes sociais, as pessoas se degladiando
botando os seus instintos primitivos lá do Freud a serviço de causas inacreditáveis, porque a tecnologia traz essa facilidade, né, da exposição. E aí ninguém entende, mas por que ele tem tanto ódio no coração? Vai lá em Freud que você vai entender por quê. Por que ele quer mandar tanto? Vai lá em Carl Jung. A outra questão que eu acho que tem muito a ver com essa dificuldade de liderança é porque é um grande desconhecimento dos profissionais de gestão sobre a complexidade do ser humano, que é a sua principal matéria. E também porque os profissionais são alcançados a cargos de liderança sem a preocupação prévia de prepará-los e desenvolvê-los. É viável um ser humano desenvolver seus comportamentos através de cursos, terapias, vivências, estudos, cultura e educação, de uma maneira geral, conforme já falamos. Esse é um dos objetivos do nosso curso. É pegar os novos, os menos experientes e tentar passar para eles essa visão da complexidade do ser humano e depois, lá nas outras aulas, como lidar com o ser humano, certo? Então, tudo é possível de mudar. Mas ela sempre foi muito... A netinha, Serena, o dedinho dela mostra dominância. A outra, Catarina, sempre sorridente, sempre é o quê? Estabilidade? Pode ser influência também. É possível mudar isso? É. Por isso é que a mamãe está sempre falando, baixa o dedinho, vamos melhorar a relação com os outros e por aí afora. E aí vem a escola, o jardim da infância, o primário, o segundo grau, o primeiro grau, o segundo grau, a faculdade, enfim. E finalmente, meus amigos, conclusões dessa nossa primeira aula. Liderar é a arte de lidar com os seres humanos para que utilizem o máximo de suas potencialidades, conhecimentos, experiências, bons comportamentos e atitudes na superação de desafios, metas, resultados, transformações, desenvolvimento e tudo mais. A estrutura do aparelho psíquico que fica no cérebro, 100 bilhões de neurônios e milhões de conexões neurais, é composta por 3 pilares: o id, o ego e o superego. Dentro de uma composição de inconsciente, pré-consciente e consciente, conforme aquela figura que nós vimos. E que no pilar id, segundo Freud, os instintos primitivos buscam prazer e evita o aversivo. Trata-se dos instintos, dos impulsos orgânicos e desejos inconscientes, o sexo. Por exemplo, o ego, que harmoniza as pulsões do id com a realidade externa. O superego, que é a parte moral da mente humana, força o ego a se comportar de maneira moral, ainda que seja irracional, e alcança o estado pleno de consciência. Na teoria junguiana é definido o perfil comportamental dos indivíduos. Todo ser humano traz 4 tipos de comportamentos ou temperamentos, sendo que pelo menos 2 deles se apresentam mais preponderantes. E esse perfil ele é composto em 4 quadrantes de dominância e influência, conformidade e estabilidade. A pessoa com perfil comportamental de influência tende a ser um líder mais eficaz. E é possível desenvolver este comportamento com terapias, treinamentos, vivências e foco no desenvolvimento. Meus amigos, estamos chegando ao fim da primeira aula. Eu estou ao inteiro dispor no e-mail fabian@fmabr.com e no meu WhatsApp 21 998 531710. Eu convido vocês a fazerem também uma visita ao meu site www.fmabr.com, porque talvez vocês possam descobrir coisas novas e talvez possa conhecer outros cursos da minha grade, sempre com o objetivo de tornar os gerentes melhores. Esse é o nosso desafio.